Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Versículos 13 e 14. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um quanto o outro, pois sobre ela levantei a mão para dar a vossos pais, e assim que essa mesma terra vos cairá e vos será por herança. Eu vou repetir o versículo 14. E vós a herdareis, tanto um quanto o outro, ou seja, tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Pois sobre ela levantei a mão para dar a vossos pais, assim que essa mesma terra, se você puder, repita comigo, essa mesma terra. De novo, essa mesma terra vos cairá e vos cairá a vós em herança. Foi no momento depois de um período de oração e eu pedi a Deus uma palavra e o Espírito Santo me conduziu aqui. À primeira vista eu fiquei até meio frustrado, eu falei, Senhor, o que é? Onde é que o Senhor está me trazendo? Mas quando eu comecei a meditar, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e disse, e essa vai para o canal. Essa passagem, na verdade, essa porção do livro de Ezequiel, ela é complexa por si só. Mas essa parte, esse texto específico me chama a atenção. Porque aqui o Senhor está descrevendo para Ezequiel, como diz bem aqui o título, né? As fronteiras da terra de Israel. Deus está dizendo o seguinte, ô Ezequiel, o reino de Israel vai daqui até ali, até lá e até cá. Deus está mostrando as fronteiras, Deus está colocando as fronteiras para Ezequiel. Só que vamos entender o contexto. Em que momento da história Ezequiel está vivendo? Ezequiel não está no seu reino. Ezequiel não está em Judá, Ezequiel não está em Jerusalém. Ezequiel, a essa altura, já era há muito tempo cativo na Babilônia. Deus havia julgado e punido o seu povo. E só abrindo parênteses, muito em breve vocês terão uma mensagem sobre os últimos anos do reino de Judá. O Espírito Santo tem colocado uma revelação no meu coração sobre este tema e daqui a pouco nós teremos um estudo sobre isso. Fecha parênteses. Deus havia julgado a terra, o povo de Judá, por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa da desobediência às leis de Deus. E Ezequiel estava entre os cativos da Babilônia. Ezequiel estava num lugar onde ele não queria estar, mas ele foi levado cativo. E quem é cativo não tem escolha. Quem é prisioneiro não tem escolha. E Ezequiel estava lá. Já era profeta de Deus há algum tempo, já havia sido usado por Deus há algum tempo, já tinha a voz de Deus na boca há algum tempo, já tinha um tempo de carreira e de ministério, e daqui a pouco Deus começa a descrever para Ezequiel, olha, daqui a um tempo, não é agora, mas daqui a pouco eu vou restaurar a nação de Israel. E quando eu restaurar a nação de Israel, as fronteiras serão estas. Gente, Deus me surpreende, porque Deus faz promessa, primeiro, quando a gente está fora da terra. Judá e Israel já não existiam mais como nação. Estavam espalhados no Império Babilônico. Não tinham mais esperança. Estavam correndo o período de 70 anos de exílio e ninguém sabia quando terminaria, porque essa profecia só viria à tona depois com Daniel. O povo estava no meio de um cativeiro e o Salmo 137 diz que até mesmo levitas e sacerdotes estavam prostrados e não queriam tocar as suas harpas, não queriam adorar porque estavam em terra estranha. O povo estava prostrado, estava sem esperança e daqui a pouco chega Deus dizendo para Ezequiel, eu vou devolver a terra e os limites da terra serão esses e esses. Gente, Deus é surpreendente e Deus é capaz de nos impressionar fazendo promessas que parecem impossíveis e dando detalhes que a gente nem imagina. Se prepare, porque quando Deus fizer a promessa, vai ser com detalhes. Deus não é Deus de confusão, diz a Bíblia.
Então Deus vai começar a descrever. Eu não vou ler porque, sinceramente, é difícil. Você tem que ter bastante calma e bastante disposição. Eu não estou dizendo aqui, gente, que estudar a Bíblia é fácil, que é brincadeira, que é simples. Não, existem partes da Bíblia que se eu pudesse pular, eu pulava. Mas é palavra inspirada de Deus, a gente tem que ler. Mas o resumo de tudo eu vou dar para você se você tem um pouquinho de preguiça ou tem um pouquinho de medo de ler e não entender o que leu. Deus está descrevendo detalhes de qual é o limite de Israel no norte, no sul, no leste e no oeste. Ou seja, Deus está delimitando toda a fronteira de Israel. E no versículo 14 eu mandei você repetir, está dizendo que Deus dizendo para Ezequiel, eu fiz uma promessa aos teus pais. Eu fiz uma promessa, e aqui está falando principalmente de Abraão. Eu fiz uma promessa para Abraão e eu vou vos dar a mesma terra que prometi. Vá comigo, por favor, não precisa ler, porque eu também não vou ler. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Deus, depois de animar Abraão, depois de uma crise, vamos lá, depois de uma crise. Um contexto até um pouco parecido com o de Ezequiel, no sentido de que Abraão estava desanimado da promessa. Abraão estava já há mais de 20 anos esperando a promessa não se cumpria. Abraão estava aguardando e Abraão estava quase cedendo. A gente vai ver que logo no capítulo 16, Abraão toma Agar por mulher e tem filho dela. Abraão está no seu limite e Deus se apresenta e diz, Abraão, vem cá, vou te dar detalhes da promessa. Até agora eu tenho falado em abstrato, tenho dito que vou te dar descendência, agora eu vou te dar concretude, vou te mostrar detalhes. E Deus começou dizendo, olha Abraão, você vai ocupar a terra do fulano, a terra do ciclano, a terra do beltrano, todos os que estão no lugar onde eu te dei por possessão vão ser desgarrados e você vai ocupar a terra que eu te dei por herança. Então Deus vai dar detalhes para Abraão e dizendo, olha, as fronteiras vai ser essas, do Egito ao Eufrates. E quando a gente vem aqui em Ezequiel, a gente percebe que Deus, quando está dando os detalhes das fronteiras, exatamente o mesmo ponto, a mesma fronteira. Deus diz para Abraão, vai ser do Egito ao Eufrates. Deus diz para Ezequiel, vai ser do Egito ao Eufrates. Os nomes mudam, claro. Entre Abraão e Ezequiel se passaram pelo menos 1000 anos. A geografia muda, os nomes das cidades mudam, a geografia muda, mas os termos não mudam. Deus permaneceu e não removeu um centímetro do espaço da promessa, da possessão e da herança que ele havia prometido para Abraão. E aqui nós temos algumas revelações. Aqui nós temos alguns detalhes. Eu disse que a promessa de Deus permaneceu inalterada. Os detalhes da promessa permaneceram inalterados. Os nomes mudaram. Tem nomes aqui que não estão em Abraão e tem nomes em Abraão que já não existem mais no tempo de Ezequiel. Mas, como eu disse, os dois estão vivendo momentos de crise e não conseguem vislumbrar a promessa com clareza. Então Deus senta, Deus desenha, Deus rascunha, Deus faz uma maquete para mostrar. É daqui até aqui a promessa. Se você não é capaz de crer só ouvindo, eu vou te mostrar. Eu vou desenhar, mas tu vai crer que eu não mudo, que eu não falho e que podem se passar 1000, 2000, 3000, 5000 anos. A minha promessa permanece de pé. Então já fica claro que tempo não invalida a promessa. Se eu fosse você, eu dava um glória de onde você está. Tempo não altera a promessa. Se Deus diz do Egito ao Eufrates, é do Egito ao Eufrates. A geografia muda, o tempo muda, as coisas mudam, personagens mudam, mas Deus não muda. Deus não se confunde com a natureza e nem com as características humanas. Deus não muda. O tempo não invalida a promessa. O tempo não ofusca a promessa. O tempo não pode atrapalhar a promessa. Deus é o Deus que, para ele, 1000 anos é um dia é 1000 anos. Então, para Deus, tempo não faz diferença. O nosso tempo, para Deus, não faz diferença. Então, tempo não põe prazo de validade na promessa que Deus fez para você. E segunda coisa, as circunstâncias também não podem invalidar a promessa. Desses 1000 anos entre Abraão e Ezequiel,
quantos pecados o povo não cometeu. Gente, é só ler de Gênesis até passando por todos os livros históricos, todos os livros proféticos, principalmente o livro de Jeremias, e depois você lê Crônicas, Reis, Samuel, Juízes, você vê que a taça da ira só vai se enchendo e chega um ápice. Chega um momento em que Deus não tolera mais e diz em Crônicas que não tem remédio, não tem saída, a não ser levar o povo ao cativeiro. Imagina Deus chegar a um ponto de você conseguir esgotar todas as alternativas de Deus para sua vida. Imagina você chegar ao ponto de que pôr no leito não resolve. Eu tô falando que Deus está mandando. Pôr no leito não resolve, tirar do emprego não resolve, afastar amigos não resolve. Tem gente que Deus já esgotou todas as opções e alternativas de conserto. Deus não sabe mais o que faz com fulano, com ciclano, com beltrano. A Bíblia diz que não tinha remédio. E a única saída, a última saída e a última coisa que Deus queria fazer, Deus acabou fazendo. O povo conseguiu gabaritar todas as opções de Deus de conserto. A Bíblia diz, Deus levanta profeta, Deus envia peste, Deus envia fome, Deus envia guerra, nada consertou aquele povo. Então Deus teve que ir para a última opção, para a opção mais grave. Deus teve que apelar. Deus teve que levar as últimas consequências, porque Deus, quando não quer perder alguém, meu amigo, mesmo que seja crucificado, se o ladrão tem que ser salvo, vai ser salvo. E quem sou eu para criticar? Quem sou eu para me contrapor à vontade e à soberania de Deus em salvar alguém? Quem sou eu para me opor à manifestação da graça de Deus a alguém? Se Deus quis livrar Israel, se Deus quis ter compaixão de Israel, se Deus quis, mesmo Israel no exílio, não alterar o tempo da promessa e nem alterar o tamanho da promessa, quem sou eu para criticar e para dizer ou para menosprezar a herança de Deus? Pecado, grava essa frase é minha, mas grava. Pecado pode até retardar a promessa, mas não invalidar a promessa. Pecado pode atrasar a promessa, mas não cancelar a promessa. Eu sei de oportunidades na minha vida, de portas na minha vida que se fecharam por erros que eu cometi, mas eu tenho certeza que Deus não alterou, atrasou, mas não alterou as promessas que Ele tem na minha vida. E eu sei que muitas vezes a gente fecha portas com as nossas próprias mãos. A gente encerra oportunidades com as nossas próprias mãos. A gente perde amizades do nosso próprio jeito de ser, mas Deus é um Deus de novas oportunidades, de novas chances, e um Deus que não desiste da promessa. Pode atrasar, mas vai cumprir. Não chegou porque você pôs a mão na frente e teve que voltar lá para o último lugar da fila. O povo de Israel, gente, a caminhada deveria durar muito menos tempo. O povo caminhou 40 anos no deserto, atrasou, mas chegou. Atrasou, mas chegou. Atrasou, mas conseguiu. Atrasou, mas atravessou o Jordão. Atrasou, mas chegou do outro lado. Atrasou, mas conquistou a promessa. Bom é se a gente não atrasar, mas se porventura atrasar, Deus é longânimo o suficiente para não alterar, para não invalidar o conserto. Vários momentos em que Deus quis consumir o povo de Israel por causa do pecado. Quando Moisés se colocou na frente de Deus e disse, Deus, não mata esse povo. Deus se lembra do conserto, Deus se lembra da aliança, Deus se lembra da promessa, Deus se lembra da honra ao seu nome, Deus se lembra que Ele não tirou o povo de Israel do Egito para matar no deserto, Deus se lembra do conserto que Ele fez com Abraão e que a fé de Abraão lhe imputou por justiça. Então Deus se lembra, eu não posso negar a mim mesmo. Por isso que a Bíblia diz que ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Não é por causa de mim, não, é por causa dele mesmo. Ele não se nega. Ele não muda, é em honra ao nome dele, não em honra ao meu nome. Se dependesse do meu mérito, nem promessa Deus fazia, mas em honra ao nome dele, para mostrar que ele é Deus, para mostrar que ele não falha, independente e a despeito das minhas falhas. Ele cumpre as promessas, ainda que por tardia, ainda que tardiamente por culpa minha, mas ele cumpre. Tempo e circunstâncias não mudam, não invalidam as promessas de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? A segunda coisa, não acabou ainda não, calma. Segura aí. Segundo ponto dessa reflexão. Deus diz a Abraão e volta a dizer para Ezequiel sobre as fronteiras. Deus diz, o reino será do Egito
ao Eufrates. Como eu disse, os nomes da geografia mudam, mas a promessa continua e Deus não vai remover 1 centímetro. Deus não vai remover 1 metro da promessa. Deus não vai excluir nada. Deus não vai tirar nada. Se estava incluído o Egito, vai ser o Egito. Se estava incluído o Sinai, vai ser o Sinai. Se estava incluído... Enfim, Deus não vai remover 1 centímetro da promessa por causa do tempo, nem por causa do pecado do povo. Só que Deus é um Deus organizado, detalhista. Deus não faz promessas indefinidas. Deus não faz promessas ao léu. Deus sentou, Deus mostrou e desenhou um mapa para Moisés, para Abraão e depois para Ezequiel e disse, vai daqui até aqui. Do Egito ao Eufrates. Repita comigo, do Egito até o Eufrates. Do Eufrates até o Egito. Sem preguiça, diga comigo, do Egito ao Eufrates. Deus não removeu 1 centímetro, mas Deus também não aumentou 1 centímetro. Meu irmão, fronteira é fronteira. Deus delimita o espaço da promessa. Limite é limite. Deus delimita o espaço da fronteira, mas ele não diminui e também não aumenta. Fronteira é fronteira. Então, se contente com o espaço que Deus reservou para você. Se contente com o chamado que Deus reservou a você. Promessas não são infinitas, promessas têm limites. Dons têm limites. O único Deus ilimitado é o nosso Deus, criador de todas as coisas. Nós somos finitos. Promessa tem tempo e promessa tem limite. Chamado tem tempo e chamado tem limite. Só que o problema é que tem muita gente que não está se contentando com as fronteiras que Deus impôs e está querendo ultrapassar o limite para conquistar espaço que é do outro. Está querendo conquistar território que não foi Deus quem te deu. Está querendo assumir chamado que não foi Deus quem deu. Está querendo substituir quem Deus não permitiu que substitua. Está querendo exercer função de quem Deus não permitiu. Eu me lembro de um rei chamado Uzias, que era um rei abençoado, era um rei ungido, era um grande rei, mas ele tentou entrar no templo e exercer função de sacerdote. Ficou leproso. Era um ótimo rei, mas não tinha chamado de sacerdote. Com Saul foi a mesma coisa. Tentou assumir uma posição que não era dele. Dá errado, meu irmão, dá errado. Se contente com o espaço da tua promessa. Se contente com o limite do teu chamado, do teu ministério. E para de querer invadir espaço do outro. Para de querer invadir competência do outro. Para de querer apontar e dizer, não, fulano está administrando errado. Não, ciclano deveria fazer de outro jeito. Não, fulano prega assim. Não, quando eu assumi o trabalho de fulano, não, Deus quer que você faça o seu. Ah, eu no lugar... Não, é no seu lugar. É na sua posição. E eu vou dar exemplos históricos do próprio povo de Israel. 2 guerras do século XX. Diga comigo, século XX. 2 guerras do século XX, pós-segunda guerra. Depois que Israel retorna a ser uma nação unificada no ano de 1948. Várias guerras vão acontecer entre Israel e os árabes. Os povos que haviam ocupado aquela região da Palestina depois que Israel foi disperso no ano 70 depois de Cristo. Por favor, depois, para você não ficar todo embananado, vai consultar, vai ler história, para de preguiça, vai ler, vai estudar. E Israel vai enfrentar 2 guerras depois dessa reunificação. Depois que Deus usa um brasileiro, gente, um brasileiro, para reunificar e para trazer Israel de volta, para ressuscitar Israel. Assim como os ossos secos foram ressuscitados. 2 guerras. Na primeira guerra, a guerra chamada Guerra dos 6 Dias. Diga comigo, Guerra dos 6 Dias. Mais ou menos no ano de 1960, década de 1960. Sou péssimo para gravar a data. Uma guerra que, gente, 6 dias é 6 dias literais, tá? Não é simbologia, não. 6 dias que dura a guerra.
E não é uma guerra que alguém vai invadir Israel. É uma guerra que Israel vai invadir outros povos. Israel vai invadir o Egito, vai invadir a Síria para anexar outros territórios. Detalhe, territórios para além das fronteiras que Deus havia determinado a Israel. A península do Sinai pertencia ao Egito e as colinas de Golã pertenciam à Síria. Israel foi querer invadir aqueles territórios que não lhes pertenciam. Tiveram de devolver, tiveram de sair, tiveram de ser expulsos. Mas quando aconteceu em 1973 a guerra do Yom Kippur, quando Israel foi invadido por vários países árabes com apoio da União Soviética na época, Deus interviu em favor de Israel e repeliu os ataques dos adversários. Portanto, eu vou te dizer uma coisa para me encerrar. Não queira ocupar o lugar dos outros. Deus não vai permitir você ficar no lugar dos outros muito tempo. Mas ai de quem quiser invadir o território que Deus te deu. Meu irmão, ao invés de querer ocupar o lugar dos outros, proteja as suas fronteiras e não permita ninguém ocupar cargo que é seu, ninguém ocupar ministério que é seu. Se a mesa é sua, segura a mesa. Se a liderança do conjunto é seu, segura a liderança. Se a congregação Deus confiou na tua mão, não é para o segundo, não, é para você. Não entra no lugar dos outros, mas também não deixe ninguém entrar no seu lugar, porque é terra que Deus te dá por herança e ninguém pode alterar a herança que Deus te dá. Ninguém pode tomar, ninguém pode roubar, ninguém pode subtrair. Herança que Deus dá, Ele promete, Ele cumpre, Ele vela com a sua palavra. Tempo, circunstâncias e a minha vontade não podem alterar as fronteiras, os limites, a promessa, a herança, o chamado e o ministério que Deus confiou a mim e a você. Amém? Espero que essa mensagem tenha servido de edificação espiritual para a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir.